Paz do Senhor, tudo bem? Hoje é dia 20 de dezembro de 2020. Estamos começando uma nova série de estudos, de comentários da Bíblia Sagrada. Nesse período agora, nós vamos estar estudando sobre as mulheres do Novo Testamento, ok? Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, estarei aqui estudando, comentando alguma coisa sobre algumas mulheres do Velho Testamento. E hoje, a nossa primeira mulher, é claro, só poderia ser ela, Eva. A primeira mulher na Bíblia Sagrada, a esposa de Adão. Vamos comentar alguma coisa sobre os acontecimentos na vida dela, sobre o que ocorreu, né? E vamos nos enriquecer espiritualmente nesse domingo pela manhã. Muito obrigado pela tua participação, obrigado por estar vendo esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Bom, Deus, no capítulo 1 de Gênesis, depois de criar todo o universo, né, toda a terra, os céus, os mares, como estaria registrado no capítulo 1, ele criou o jardim para colocar o homem ali para lavrar e para cuidar. Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Oh Deus! Então Deus viu que não era bom. A palavra bom ali quer dizer ficar bem visto. Então Deus estava vendo que não ficou muito bem, não ficou bom que ele, o homem, Adão, estivesse sozinho. Deus chamou Adão para nomear todos os animais e havia ali cada animal com a sua parceira, né, ao seu lado, mas Adão não. Adão não tinha ninguém ao lado dele, da sua espécie, vamos dizer assim. Então Deus fala na Bíblia Sagrada, no Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou adjuntora idônea para estar com ele. Essa palavra idônea quer dizer adequada, correta. E a palavra adjuntora ou ajudadora, como tem outras versões, não quer dizer uma pessoa que é um ajudante, uma pessoa que está ajudando. Na verdade, o sentido dessa palavra é parceria. Então, Deus ia colocar alguém do lado do Adão, não para ajudá-lo, mas sim para ser uma parceira, para estar junto com ele, para estar ao lado dele. Não simplesmente um ajudante, né? Como às vezes nós temos aquelas pessoas que fazem entrega nos caminhões, o motorista é a parte mais importante, porque ele leva a mercadoria, e tem o ajudante, que ao nosso ver é a pessoa menos importante, né? Tem um ajudante que ele ajuda a descarregar o material para fazer a entrega, tá entendendo? Então, quando nós pensamos dessa maneira, entendemos que o ajudante é uma pessoa de menos importância, mas no caso aqui, essa pessoa que Deus iria colocar junto com Adão, não teria menos importância do que Adão. Na verdade, teria a mesma importância de Adão. É isso que quer dizer o texto. Será uma adjuntora, uma pessoa que vai ser parceira, uma pessoa que vai estar ao lado de Adão. Então, quando nós pensamos que a mulher foi simplesmente criada para ser uma ajudante do homem, não. Ela foi criada para ser uma parceira, para estar junto com o homem em todos os momentos da sua vida. Então, Deus, na sua maravilhosa sabedoria, na sua sabedoria fantástica, ele cria ali um ser para estar junto com Adão. Então diz o texto sagrado que Deus faz Adão cair num profundo sono. Esse profundo sono quer dizer que ele ficou insensível a qualquer coisa externa. Então eu imagino que por maior que fosse o barulho, vamos dizer assim, que houvesse ali no jardim do Éden, né? O maior barulho que fosse, não iria acordar Adão, porque quem o fez cair nesse sono foi o próprio Deus. Ele estava insensível a qualquer coisa externa. Então, na verdade, entendemos que é um sono sobrenatural. E depois que Adão entrou nesse sono sobrenatural, Deus tira, diz o texto sagrado, que Deus tira uma das costelas dele. Então, tira algo do lado dele, para dali criar a mulher, isso é, a sua esposa, aquela que estaria sempre com ele. E Deus vai e entrega para Adão. Então, o texto bíblico diz que no capítulo 2, versículo 23,
Quando Deus trouxe Eva para Adão, então Adão exclama, eu imagino que ele exclamou, e ele disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, não é Eva, tá? Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, assim, quando Adão disse esta agora, então quer dizer, a partir deste momento, a partir de hoje, ela será o quê? Ossos, ela é ossos dos meus ossos, é da mesma substância que eu sou. Então Adão estava dizendo, a partir de agora, esta mulher que Deus trouxe para mim, ela é da mesma substância, ela é ossos dos meus ossos, e ela é carne da minha carne, é da mesma matéria. Então olha só, a igualdade, não estou querendo aqui pregar a igualdade de homens e mulheres, entrar nesse assunto, mas para você entender a ideia de Deus, a sabedoria de Deus, o pensamento de Deus. Não estou querendo dizer que os homens são melhores que as mulheres, ou que as mulheres têm que ser melhores. Não, nós temos que entender que Deus faz as coisas perfeitas. E nós estamos num momento da humanidade onde tudo é perfeito. Então a parceria neste momento de Adão e Eva é perfeita, gente. É maravilhosa. Então por isso que ele fala, essa agora, ela é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, porque do homem foi tomada. Isso é, a partir do homem ela foi edificada, foi construída. Então entenda uma coisa, Deus formou Adão do pó da terra. Já Eva, Deus formou Eva da costela de Adão. Então veja a diferença. Claro, Adão era do pó da terra, então como Deus criou Eva de Adão, Eva também iria se tornar pó assim que falecesse. Mas entenda como que as coisas aconteceram, gente. Então, do varão ela foi tomada, ela foi edificada, ela foi construída por Adão. Deus só fez através de Adão. Olha que fantástico, que coisa maravilhosa, gente. Como Deus já mostra que aquilo que partiu de Adão jamais poderia se desvencilhar dele. Aquilo que saiu dele jamais poderia se desvencilhar dele. Então, assim, eu entendo até de certa forma uma mãe que tem um filho, por mais que esse filho renegue esta mãe, por mais que eles não tenham nenhum relacionamento, por mais que eles nunca se conheçam, pode acontecer alguma coisa que nunca venham se conhecer, o fato de ela ser mãe dele e ele ser filho, isso é irrevogável. Ninguém pode tirar isso, independente da situação que eles vivam, é mãe e filho. Então, por isso que Adão fala, ela é ossos dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Através de Adão, Eva foi gerada. Olha só que coisa linda, como Deus é perfeito. Então Deus, na sua sabedoria maravilhosa, quando ele une este casal, o homem, Adão, e a mulher, ele diz no verso 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. Então a ideia que é? É ficar próximo, é ficar junto, é como se estivesse agarrado, como se o homem e a mulher estivessem agarrados. Por isso que o texto bíblico diz, serão ela é sem Efésios, né? O texto diz, serão uma carne. Entendam isso, irmãos, serão uma carne, ambos uma carne. Isso é algo muito forte. O nível de intimidade do homem e da mulher, imagina aqui no Éden, imagina no paraíso, o nível de intimidade que havia entre este casal, o nível de entendimento que havia entre esse casal. Por quê? Porque Deus colocou esta sentença, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma carne. O judeu entende que o solteiro é um meio homem, pelo fato dele ser solteiro, que ele só vai ser um homem completo quando ele estiver casado, estiver com a sua mulher. E isso traz também um simbolismo maravilhoso lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32, quando Paulo também cita esse texto,
Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Aí ele continua: grande é este mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Gente, se você parar para analisar, assim como a mulher foi do homem formada, a igreja foi de Cristo formada. Então, olha o nível de intimidade que a igreja pode ter com o seu Senhor, pode ter com o Cristo, assim como havia neste momento no Jardim do Éden um nível de intimidade entre a mulher e o homem, assim também deveria ser o nível de intimidade da igreja com Cristo. Há essa possibilidade, há essa porta aberta, vamos dizer assim, mas cabe eu e você entrar por esta porta. Cabe eu e você tomar a iniciativa de buscar esta intimidade. Como o homem e como a mulher tinham isso no Jardim do Éden, assim a igreja tem com Cristo. Por isso que Paulo fala: grande é esse mistério, digo-vos, porém, em Cristo e a igreja. O nível de intimidade que Cristo e a igreja podem ter. Claro, no momento nós somos noiva de Cristo. Quando nós chegar o momento das bodas, o nível de intimidade, gente, vai ser algo inexplicável, sobrenatural, porque vamos estar na eternidade, vivendo com Cristo para todos sempre. Então, Adão e Eva tinham uma intimidade muito grande, muito maravilhosa. Se você vê a palavra de Deus, né, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então entenda uma coisa, não que a mulher não pode fazer nada somente quando o homem manda, não é isso. É que entenda, eu e você, nós temos o livre-arbítrio, certo? Podemos seguir a Cristo ou não, podemos fazer a vontade de Deus ou não, podemos fazer aquilo que queremos pela nossa vida ou não, a decisão é totalmente nossa. Então entenda, ainda assim nós somos igreja e Cristo é o nosso cabeça. E nós temos o nosso livre-arbítrio, que coisa linda. Então entenda como funciona esse relacionamento do homem com a mulher. A mulher tem total liberdade de fazer o que quiser pela sua vida, mas ela busca saber a vontade do seu marido, a vontade do seu esposo, para juntos eles crescerem em intimidade e terem uma vida cristã mais saudável, mais pacífica, mais maravilhosa. Gente, isso é incrível. A palavra de Deus é fantástica. O próprio Efésios 5:23 diz que como o marido é cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Nós entendemos que às vezes o cabeça é aquele que manda, aquele que ordena e tem que fazer. Sim, podemos entender dessa maneira. Porém, quando entendemos que nós temos o livre-arbítrio, vou entrar nesse ponto de novo, nós temos o livre-arbítrio, entendemos que podemos fazer por nossa própria vontade, sem sermos obrigados a nada. Isso é maravilhoso. Então entenda, como a mulher deve ter o relacionamento com o seu marido, assim a igreja tem o relacionamento com Cristo. Assim como Cristo cuida, guarda, ama a igreja, o homem cuida, guarda e ama a esposa. Gente do céu, hoje temos seminários para casais maravilhosos, eu concordo, estudos sobre relacionamentos e modelos psicológicos, emocionais para o nosso crescimento como marido, como dos casais, eu acho muito bom. Mas quando nós investimos na palavra de Deus e vemos os exemplos bíblicos e aplicamos na nossa vida, é muito mais poderoso do que qualquer seminário de psicologia para casais. Por que é muito mais forte? Porque é a palavra de Deus, porque é Deus falando, porque é o nosso Pai falando, nosso Deus nos orientando, nos ensinando a crescermos e sermos pessoas melhores todos os dias. Então esta mulher que Deus trouxe para Adão exclama, ela é osso dos meus ossos, aleluia, e carne da minha carne. Olha o nível de intimidade que havia nesse casal, porque do homem foi edificada, do homem foi tomada, do homem foi construída, aleluia. Então entenda o valor da mulher
para o homem no texto bíblico. Entenda o valor da igreja para Cristo. Entenda este valor, entenda a tua importância, a alegria. Como é que tu acha que Adão recebeu Eva quando Deus, a mulher no caso, nesse momento, como é que tu acha que Adão recebeu a mulher quando ele trouxe para Adão, quando Deus trouxe para Adão? Como é que tu acha? Recebeu de qualquer forma? Recebeu com desdém? Recebeu com indiferença? Não, recebeu com alegria, com satisfação, porque é algo que completava ele. Aleluia. Algo que completava ele. Na verdade, algo, é como diz a palavra, como o judeu fala, né? Posso até pegar. Adão era o meio homem, agora ele era um homem completo, através daquilo que Deus fez. Porque, como diz o texto, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, e Deus deu o melhor para ele, o melhor, a mulher. Aleluia, glória a Deus. Isso é um mistério tão grande quando Paulo fala, grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Então entenda, irmão, o mesmo mistério que existe num casamento, num homem e uma mulher, no amor, na intimidade, na felicidade, na busca por um conforto, por segurança, tudo isso aponta para Cristo e a sua igreja. Esse estudo da mulher, da primeira mulher na face da terra é tremendo. Quando você vê as profundidades da palavra que existe ali, você não estuda simplesmente como um conhecimento bíblico para você ter mais conteúdo, mas sim para você ver a profundidade que Deus pode nos levar. Aleluia. Bom, então ali está a mulher e Adão vivendo no paraíso. A Bíblia não diz quanto tempo eles viveram nessa fase, né? Que alguns chamam de fase da inocência, ok? A Bíblia não diz, mas foi um tempo que eles ficaram ali, apesar de chamada fase da inocência, eu entendo que eles tinham, a mulher e Adão, eles tinham total conhecimento do pecado. Eles sabiam a consequência daquilo que era desobedecer a Deus. Se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. Os dois sabiam, os dois tinham total consciência do que era aquilo, da desobediência a Deus, a consequência que ia trazer não só para eles, mas para toda a humanidade. Eles sabiam. Deus fez dois seres completamente livres. Deus fez dois seres com a consciência, o entendimento de que se eles desobedecessem a Deus, eles iam morrer. Tá entendendo? Então ali está Eva, no jardim, sozinha. Muitos questionam, onde está Adão? Não é que saber onde é que está Adão. Alguns criticam Adão porque deixou Eva sozinha, porque não podia deixar sua mulher sozinha. Não, gente. Se ela foi formada de Adão, ela tinha a mesma inteligência de Adão. Ela tinha a mesma capacidade mental de Adão. Ela tinha toda a liberdade que Adão tinha. Ok? Então entenda isso. Não fique criticando Adão porque ele não estava junto com a sua mulher. Mas a verdade é que ela estava ali e a serpente, a mais astuta de todo o jardim, isso é, essa astúcia quer dizer inteligência para o mal. A conversa relatada aqui entre a serpente e a mulher são alguns versículos, até ela comer do fruto proibido, são apenas alguns versículos, mas eu posso entender, a Bíblia não tem nada a respeito disso, mas eu posso conjecturar e posso entender que a serpente e a Eva criaram um nível de relacionamento de amizade, onde que a serpente foi ganhando a confiança de Eva. Eu posso pensar assim, ok? Isso é uma teoria, vamos lá, ficou melhor, né? É uma teoria minha, que a serpente criou um nível de relacionamento com Eva a ponto de eles terem uma amizade, ok? É uma teoria, não é uma verdade bíblica, vamos dizer assim, mas também não é uma mentira, é uma teoria. Então, eu creio que a serpente criou um nível de amizade para influenciar Eva, para quando entrar num assunto que era polêmico, vamos dizer assim, que era complicado, era um assunto que ia trazer uma contradição, Eva estaria totalmente à vontade para conversar com a serpente. Tá entendendo? Porque se fosse assim, de repente a Eva encontra a serpente diz assim, Eva, queres comer da fruta? Não, não quero não. E pega e vai embora, pronto. Mas eu entendo que se há esse diálogo, então, porque havia um tempo já,
Posso entender assim? Não vou dizer que estou 100% certo, mas eu tenho esse entendimento que havia um tempo que elas haviam criado esta intimidade, não intimidade, mas uma amizade, que onde que Eva se sentiu à vontade de dizer: não, serpente, quando Deus falou que não era para nós comer, que nós vamos morrer. E a serpente simplesmente contradiz tudo aquilo que Deus fala, né? Porque ela diz: certamente não morrereis. Isso é, a vida de vocês não vai cessar. Certamente, quer dizer, com certeza. Então a serpente diz assim: ó, Eva, mulher, com certeza você não vai morrer. Com certeza a sua vida não vai acabar. Então havia ali uma indução da serpente em cima da Eva. Pelo fato de elas, posso entender que de vez em quando ela vinha conversar com Eva. Posso entender porque era muito astuta. E o nosso inimigo, o diabo, irmãos, ele é muito sutil. Como nós já ouvi várias pessoas comentar, ele tem 10 mil anos de luta só contra a igreja, 10 mil anos de luta. Então ele tem paciência e ele tem tempo, o tempo humano, falando assim, né? O Cronos, porque o Kairos já está decidido, o seu fim já está decidido. Mas ele tem o Cronos ainda. Quanto tempo? Não sei, mas ele tem um tempo. Então ele tem paciência, ele estuda, ele analisa. É um ser criado por Deus, era um anjo perfeito, ok? Então pensa a inteligência que ele tem. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo para nos ajudar, nós já tinha sido destruído faz tempo pelo inimigo, ok? Entenda isso. Se não é o Espírito Santo para nos ajudar, para nos dar discernimento, e mesmo assim, com o Espírito Santo, às vezes pisamos na bola. Muitas pessoas pisam na bola. Muitas denominações estão com muitos problemas infiltrados porque não tem mais a direção do Espírito Santo e se deixam levar por atitudes humanas onde só traz problema. O diabo, que é paciente, é astuto, é inteligente, ele se infiltra e traz um grande problema na seara do Senhor, naquela denominação. Então pensa como que foi esse tempo de preparação, do diálogo com a mulher, entre a serpente e a mulher. Não foi um momento assim, agora. Não morrereis. Quer dizer, vocês vão ser conhecedores, a serpente fala para a mulher. Isso é, vocês vão estar familiarizados, vocês vão compreender. Então, realmente, como que uma simples... Não, Eva, não, mulher, vocês vão compreender. Uma simples palavra dessa, ela poderia rechaçar. Mas o nível de amizade que eles tinham era tão grande que realmente ela ficou pensando nas palavras da serpente. Porque eram palavras que traziam questionamento, eram palavras que traziam algo diferente, uma maneira de ver diferente, a maneira de Deus, não a maneira que Deus vê, mas a maneira do maligno. Então entenda, isso é um ardil de Satanás, né? Quando ele traz uma maneira diferente de ver, a maneira diferente que Deus vê. Por quê? Para trazer questionamentos. Entenda, então Deus não pode ser questionado, as coisas, Deus não pode ser questionado. Irmão, irmã que me vê, você tem o livre-arbítrio, você pode perguntar para Deus tudo o que você quiser, tudo. Tá entendendo? Deus é maravilhoso, Deus vai ter o maior prazer de te explicar tudo. Mas quando o questionamento é questionando aquilo da sua autoridade, aí é complicado. Mas quando você conversa com Deus, perguntando, querendo saber o porquê das coisas, Deus tem o maior prazer de falar para você. Você não vai estar questionando a Deus, você vai estar suplantando, aumentando o teu conhecimento e teu nível de relacionamento com Deus. Só que Eva não. Esse pensamento da serpente: vocês não vão morrer, vocês vão ser conhecedores, vão estar familiarizados. Então aquilo despertou na Eva o desejo e a vontade de comer aquele fruto proibido. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, acompanhe comigo, né? Hoje não lemos os versículos, só estamos falando da mulher, né? Capítulo 3, versículo 6, acompanhe comigo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar
entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, eles comeram juntos, ok? Comeu com ela, comeram juntos. Então, assim, ó, o que aconteceu? Depois desse diálogo com a serpente, a mulher, a primeira mulher da humanidade, ela primeiro vendo, quer dizer, é olhar e pensar, analisar no que está vendo. Viu que aquela árvore... Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Opa, desculpa, tocou aqui. Vendo a mulher... Deixa eu desligar aqui, gente. Aí. Vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, isso é, era boa, era apetitosa, trazia um desejo de se alimentar, de provar aquele fruto, agradável aos olhos, isso é, o desejo de ter. Tá entendendo? E para o quê? Para se tornar sábio, para dar entendimento, que isso é, tu ter, ficar especialista, tu conhecer. Então, olha só. A serpente, ela agiu e criou no coração de Eva, criou não, o diabo não cria nada, né? Induziu no coração de Eva sentimentos que ela tinha com ela, ok? Sentimentos estavam nela. Então ela viu que aquela árvore era boa de se comer, era apetitosa, era agradável aos olhos, trazia desejo e para quê? Para dar entendimento, para tornar sábio, para dar conhecimento. Então, como que ela viu que uma fruta, que ela ia se alimentar, que ela ia provar, ia dar entendimento por causa da conversa que ela teve com a serpente. Como que a serpente conseguiu enganar a mulher a ponto de dizer que se ela comesse daquela fruta, ela ia ter conhecimento? E a mulher viu isso. A mulher olhou para aquela fruta e disse: essa fruta vai me dar conhecimento, vai me dar entendimento. Ela não comeu para ver no que ia dar. Tá entendendo? Ela viu, a serpente induziu ela e ela olhou e viu aquilo que a serpente disse. Então entenda a estratégia maligna da serpente com a mulher. Tá entendendo? Então, logo após esse fato, né, que eles se alimentaram do fruto proibido, Deus vem na viração do dia, ok? É mais ou menos ali para nós entender, né, entre 5 e 6 da tarde. Aí tem estudiosos que não, porque Deus visitava Adão e Eva todos os dias na viração do dia, quando estava acabando o dia. As escrituras não falam isso, ok? Mas podemos entender também, não há nenhum problema em pensar que Deus fazia isso, ok? Então, por isso que ali na viração do dia, Deus veio se encontrar com o casal. Não encontrou? Você conhece? Adão, onde estás? Eu tive medo porque comi do fruto proibido e tal. Aí Deus fala para Adão: por que tu se alimentou disso? E Adão fala: a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Vamos ver o texto aqui. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, olha só. Adão transferindo para Deus e para Eva. A mulher que tu me deste. Então, Deus deu algo para Adão para que viesse a prejudicar ele? Não. Com certeza não. Mas depois que Adão fala isso, Deus questiona a mulher. Já que estamos falando da primeira mulher na face da terra, vamos focar mais nela. Deus questiona a mulher: por que fizeste isso? Por quê? E a Eva, a mulher, né, responde: a serpente enganou-me e comi. Enganou-me, ela me desencaminhou, ela me tirou do caminho certo e me colocou num caminho errado. Tá entendendo? Olha a estratégia do maligno novamente. Tirou do caminho certo e colocou no caminho errado. A serpente mostrou para a mulher que o caminho que ela estava não era o certo, e sim o caminho que a serpente queria. Dizia: esse caminho é certo, mulher, não é esse que tu está indo. Comer a fruta é o caminho errado. Desculpa, não comer a fruta, mulher, é o caminho errado. Comer a fruta é o caminho certo. Então, a mulher foi enganada pela serpente. Por isso que ela falou com verdade: enganou-me. Por quê? Porque depois que ela viu o que ela tinha feito, ela sentiu o peso da acusação. Ok? Enganou-me, me desencaminhou,
me tirou do caminho certo e me colocou num caminho errado. Então Deus, né, não pergunta para a serpente por que ela fez aquilo, simplesmente já joga a sentença. A sentença da serpente iria estar totalmente envolvida com a mulher, uma das partes da sentença sobre a serpente. Deus fala, porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso é, porém, eu vou colocar, olha só, vou trazer, vou criar. Lembra do que eu falei antes? Que havia um nível de amizade entre a mulher e a serpente, a ponto da mulher prestar atenção nas palavras da serpente, que não foi um momento único que houve uma conversa e acabou. Não, está entendendo que havia uma amizade. Por isso que Deus fala, porém, inimizade. Então, porém, eu vou colocar. Quem está colocando? Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa palavra inimizade quer dizer ódio, hostilidade. Então, tudo que eles tinham de amizade, Deus pôs um fim. Deus pôs um fim. Está entendendo? Então, aí Deus fala, vamos ler o texto aqui. Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, e a sua semente e a tua semente. Então, haveria outros textos de descendência, né? Que quer dizer fruto daquilo que gerar. Então, haveria uma inimizade, um ódio, uma hostilidade entre a mulher e a serpente. Entre a mulher e a serpente haverá uma hostilidade para sempre. E aí eu digo para ti aqui, que nem Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra carne e sangue. Entenda, a guerra aqui, a inimizade, a luta é entre a serpente e sua descendência contra a mulher e a sua descendência. Qual é a descendência da mulher? A igreja. A igreja é a descendência da mulher. Então entenda, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, essa palavra luta, aparece uma única vez, que é nesse texto de Efésios 6 e 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais, melhor. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então entenda, quando fala carne e sangue, fala de pessoas, de seres humanos, carne, seres humanos, sangue, fala do derramar de sangue. Então entenda que Deus colocou essa inimizade. A mulher, ela foi gerada de Adão. Ela foi gerada do homem. Tá entendendo? E aquilo que foi gerada do homem veio a ter inimizade contra a mulher. Nós fomos gerados de Cristo. Tá entendendo? O segundo Adão, o Adão perfeito, nós fomos gerados de Cristo. Entenda como isso é muito maravilhoso, irmão. Nós fomos gerados de Cristo. Então há uma inimizade contra a semente da serpente, contra a serpente. Isso é incrível, por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne. Muitas pessoas escrevem a luta de Deus e o diabo, né? A luta de Deus e o diabo. Deus não vai lutar com o diabo, porque não tem condições nenhuma. Não há condições de Deus lutar com. Não existe luta entre Deus e o diabo. Existe luta do diabo contra a igreja. Tá entendendo? E olha o que Deus fala: a tua semente e a semente dela. Ela, a mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha só, a consequência do pecado ali no Éden, que trouxe isso para a serpente. Estamos falando da serpente. A descendência da mulher ia ferir a cabeça da serpente. A cabeça fala de quê? Fala de governo, de reino, de domínio. Ok? E a serpente ferirá o que da mulher? O calcanhar. Fala do que? Fala de atacar sem avisar. Fala de ser sorrateiro. Fala de
de, de estar atacando na retaguarda, como se tivesse um exército andando e viesse alguém por trás e atacasse aquele exército. Está atacando na retaguarda, está atacando o seu calcanhar. Então entenda, quando a igreja, irmãos, nós que somos a igreja, nós temos poder para destruir todo o reino das trevas, porque Deus nos deu esse poder. Só que qual é a intenção da serpente? É ser sorrateira, é atacar por trás, ferir o calcanhar. Então olha só, essa maravilhosa simbologia com a mulher e a serpente que traz para nós que é a igreja. E Deus ainda fala, e eu multiplicarei, aí ele fala para a mulher, né? A consequência do desejo da mulher. Eu multiplicarei do pecado da mulher. Eu multiplicarei a tua concepção, quer dizer, multiplicarei as dores. Então, a palavra multiplicar ali quer dizer aumentar em abundância. Então, aquilo que a mulher ia sentir quando fosse gerar um filho ia ser uma dor muito forte, muito difícil. Então, olha só, gente. Entenda o que eu vou te falar agora. Assim como a mulher tinha dor para gerar um filho, assim Cristo teve dores para gerar a igreja. Você está entendendo, irmão? Está entendendo como a coisa é muito forte? Gerar um filho na fé é algo muito difícil, é com dor, é com pranto. Mas quando você gera, há aquela alegria de ter gerado um filho na fé. Meu Deus, meu Deus. Então entenda a comparação maravilhosa da mulher com a igreja. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério, Paulo fala. Então ele vai aumentar, vai multiplicar as dores de parto e o desejo dela vai ser sobre o seu marido. Então o desejo da igreja, aleluia, é por Cristo. O desejo da igreja é que Cristo volte, o desejo da igreja é estar com Cristo, não há outro desejo da igreja, a não ser estar com Cristo. Gente, isso é maravilhoso. A mulher com Adão aqui, toda essa situação é uma mensagem profética tremenda para os nossos dias. É algo maravilhoso. Você está entendendo onde é que nós estamos inseridos? Então, o poder que está sobre nós, tudo que está nos esperando, tudo que está nos envolvendo para nós estarmos cada vez mais com Cristo, essa história da mulher é fantástica. Aí depois do pecado, eles são expulsos do paraíso, né? E vão morar ao leste do jardim do Éden, onde Adão finalmente coloca o nome da mulher de Eva. Foi Adão que deu o nome para ela, tá? Adão coloca o nome de Eva, que quer dizer doadora da vida, porque ela seria mãe de toda a humanidade. Eva teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim e Abel, houve aquela situação, né? Morreu ali Abel e depois teve Sete. A tradição judaica diz que ela teve mais filhos, ok? Não foi só os 3, mas a Bíblia Sagrada relaciona apenas esses 3. Depois Eva desaparece na história. Em alguns textos do Novo Testamento, Paulo comenta alguma coisa dela, né? Assim como ela não quer que você seja enganado, assim como Eva foi enganada pela serpente e tudo mais. Então entenda que é uma mulher muito, muito emblemática, né? Que apareceu ali, que Deus trouxe a vida através de Adão. Então são ensinamentos muito profundos, irmãos, que nós vamos ter aqui todo domingo através dessas mulheres do Velho Testamento. E a minha alegria, o meu prazer é que você esteja aqui todo domingo às 9 da manhã nos acompanhando. Amém? O ano está acabando, hoje é dia 20 de dezembro. Foi um ano onde tivemos grandes aprendizados, mas grandes aprendizados mesmo, sabe? E que todo esse aprendizado, toda essa experiência nesse tempo de superação venha fazer do teu 2021 o ano da tua restituição. Deus ainda está no controle. Deus estava no controle no jardim do Éden. Nunca nada saiu aos olhos do controle de Deus. Nada. E Deus ainda continua no controle. O mundo, o planeta Terra, está preocupado com um possível caos econômico. Está preocupado com muitas coisas. Mas aqueles que confiam no Senhor,
são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então entenda, faça a tua parte, busque ajuda, mas nunca perca a tua confiança em Deus. Nesta noite tem culto na tua congregação, um bom culto. Hoje no Betel nós temos Santa Ceia do Senhor, vai ser bênção de Deus, é o nosso último culto do ano. Aí só, imagine eu, dia 6 de janeiro, quarta-feira, estaremos novamente adorando Deus na congregação Betel. Muito obrigado pela tua participação, Deus abençoe, fique na paz, tchau.